Kleber Bandeira Salgado nos recebe em sua casa, nos recebe para uma entrevista, recebe o Gente da Gente, né? E eu tenho dito que Kleber Salgado Bandeira, na verdade, é uma dessas figuras emblemáticas que a vida cuida de nos apresentar pelas suas obras e ações, para só depois nos conduzir ao homem. E é nesse clima de mérito e que ele fez, e de tudo que ele fez para Pombal, pelos filhos dessa terra e pela classe universitária, que iniciamos nesta noite esse nosso bate-papo com Kleber Salgado Bandeira. Kleber, boa noite. Boa noite. Vamos começar falando um pouco sobre a sua árvore genealógica, né? Quem foram seus pais? Bom, eu sou filho de Seu Bandeira, conhecido aqui, que foi vereador, e Dona Rosa, que infelizmente partiu muito cedo, aos 53 anos. Kleber, que influência eles tiveram na sua formação? Influência total. Meus pais, apesar de não ter um nível superior, mas chegaram a nos conduzir, a mim e meus irmãos, Beto Bandeira, Gutenberg, em memória, e do segundo casamento do meu pai, Joama e Bandeirinho. O senhor é casado com quem? Eu sou casado com, hoje conhecida, Graça Bandeira, que é filha de Dona Lourdes e Dr. Lurival Cavalcante de Oliveira, que, por sinal, foi professor. Apesar de advogado, foi professor de uma geração geral, de uma grande geração aqui de matemática. Muito bem. E esse namoro, como é que se deu? Se deu em Pombal? Vocês se conheceram aqui? Eu brinco sempre que a minha esposa, há 62 anos nós temos uma conversa, ela, quando no parto, ela não chorou, disse que é de Kleber. Graça se deu nossos colegas no curso ginasial, de lá para cá, graças a Deus, nós tivemos um amor perfeito. Então vocês estudaram juntos desde o ginásio? Desde o ginásio até o final dos cursos de engenharia e mestrado, e estamos juntos até hoje. São 62 anos, gente. Muito Não bom. É fácil, com amor. Claro que no meio tivemos várias dificuldades, vários entreveros, mas estamos juntos até hoje, com filhos, netos. Quem são os filhos? Kleber filho, que é advogado e professor também na faculdade em Timbaúba, certo? Pernambuco. Tem o Rosa de Lourdes, que é concursada, mas da comissão de licitação do DER. Temos Gutenberg, que é em memória do meu irmão Gutenberg, que é engenheiro de produção, e temos Janaína, que é psicóloga e na área educacional, em João Pessoa, além de funcionária do município, ela é psicóloga do ISO. Muito bem. A sua juventude foi marcada por muita efervescência. Fale aqui para o povo dessa terra, para Pombal, um pouco sobre o Bloco do Sujo, a criação da ELP e a sua passagem pelo São Cristóvão e pelo Pombal Esporte Clube. Vamos começar pelo Bloco de Sujos. Bloco de Sujo é impressionante como hoje mesmo, aqui na nossa festa do Rosário, como as pessoas se lembram. O Bloco de Sujo. É um bloco, foi criado aqui em casa, certo? Com a nossa ideia, eu, Gracinha, o pessoal da Jerônimo Rosado, da Rua do Comércio, entendeu? Que nós saímos na rua, era um bloco aberto, onde todo mundo podia participar, desde que
de que fosse lá, a gente escolhia os modelos da fantasia e indicava onde eles compravam. Normalmente Maurício Bandeira, que era que nos apresentava o melhor preço, não era porque era família nossa, a gente fazia uma pesquisa e na segunda-feira depois nós introduzimos que na segunda-feira o bloco saía sem fantasia, porque todo mundo que participava fazia parte do bloco. Percorria as ruas da cidade? Percorria as principais ruas da cidade. Tinha o apoio do seu Bandeira? Total. Papai e mamãe tinham o apoio total. Sem eles, certo? A gente não teria o sucesso que nós tivemos, certo? A história que nós criamos com o Bloco do SUS, inclusive, todos nós sabíamos que nós éramos jovens, tomávamos as nossas lapadinhas na universidade, eram todos acolhidos aqui nas nossas casas. As meninas que às vezes passavam, não é que elas bebiam, não era acostumado, tomava um negocinho ali, minha mãe trazia para cá, dava banho, recuperava e aí ia deixar na casa de cada imensa gratidão a seu Bandeira. Deixou saudades, então? Muita saudade. E a ELP? A ELP é interessante. Antes foi criada a Associação Universitária de Pombal, com o pessoal, Dr. Valdemir foi o primeiro, Valdemir Martins, conhecido como Pandeiro. Foi o primeiro presidente. Foi o primeiro presidente da Associação Universitária. Aí tinha Simone, Sônia Mota, Gracinha Santana, Zuleide, entre outros. Certo? Isso foi mais ou menos em que ano? Assim, 60 Não, 67, 68, eu não sei, mas aí houve um acidente no meio que o Alcim Macena, nosso médico que estudava, do Macena, que estudava no Recife, intelectualmente o primeiro da turma, e infelizmente morreu. Ele terminou o curso, entre o período de terminar o curso e colar grau, ele faleceu. Que hoje seria leucemia. Na época, a medicina era outra coisa. Hoje, talvez. E então, parou e nós criamos a AELP. Por que a AELP? Porque Patos tinha a Associação Universitária de Patos. Nós botamos o E para não confundir, a Associação Universitária dos Estudantes de Pombal, a ELP, o nome veio dessa origem. Muito bem. E a sua passagem como jogador de futebol pelo São Cristóvão, Pombal Esporte Clube também, né? Também. Aonde eram os jogos na sua época? Não tinha Pereirão? Não tinha o Pereirão. Hoje, para o jovem, dobrando à esquerda ali do Hospital Regional, onde era a vaquejada? Hoje é a vaquejada, não sei nem se não está lá. Sei. Eu não estou vendo exatamente ali. Era um campo no barro, no grosso, onde é cercado de avelóis. A gente botava o branco, que é uma história, figura daqui, um menino naquela época, impossível, ele abria os avelóis para entrar, para ninguém pagar, e a gente dizia, branco, fica pela frente. Agora fica aqui. Então, os jogadores daquela época, eu tive o prazer de ter grandes craques jogar ao lado de grandes craques. Por exemplo, João Rapadura, Zaqueu, Natal Queiroga, Chico Salles, meu primo, Luiz Camilo, Manezinho, Tuzinho, que está aqui, Zé de Duca, Zé Hilton Trajano como goleiro, Jurandir Urtiga, que foi goleiro, e tantos outros. Bosco, Alencar, grande jogador, Ribinei, entendeu? Kleber, você jogava quando vinha de férias, não é? Nas férias. Em que ano você você entrou na faculdade como aluno? Em que ano você saiu de Pombal para cursar? Eu saí de Pombal, terminamos, sou da turma de 65, eu sou muito grato e mando a mensagem para todos os meus colegas. Infelizmente, muitos partiram, certo? Inclusive os dois que nos chocaram logo, o Ronaldo Setúbal Rocha, certo? Que morreu afogado no açude ali, na Neca, certo? E depois que a gente tinha terminado, o Hermínio Monteiro Neto, que foi
o primeiro presidente da AELP, certo? A AELP, porque ele tinha um certo envolvimento aí, não cabe, e nós conversamos e nós o colocamos, e depois quem o substituiu foi Graça Bandeira, que é minha esposa hoje, que é a primeira mulher a presidir uma associação universitária no Brasil. Muito bem. Aí a partir daí, a gente deu sequência a essa, que veio futuramente com muita gente, destaca o Zeudo, o Eudésimo, o Geraldinho, certo? O pessoal do Formiga, muita gente sucedeu. Infelizmente, eu acho que hoje a gente tem que fazer um movimento para reativar a AELP. A AELP foi cedida na época por Dr. Atencio, porque o Dr. Atencio, intelectual, dizia aquilo é um patrimônio para fazer isso, mas nos cedeu, deu o apoio, e depois tivemos também um apoio muito grande do prefeito Hildo Arnoldo. A cidade se ressente muito de uma semana universitária. É uma semana, sem sombra de dúvida, de muita movimentação social, política, esportiva, cultural. Não é? Você teve uma vida acadêmica importante na UFPB, como docente também. Você foi professor lá. E também exerceu cargos importantes na administração universitária. Que cargos você exerceu e quem eram os reitores da época? Olha, veja bem, eu sou grato a minha UFPB. UFPB. Eu terminei a UFPB, fui para uma pós-graduação em Campina Grande, que é ainda na época UFPB, e tudo que eu tenho, intelectualmente, financeiramente, eu devo à Universidade Federal. Eu desenvolvi cargos dentro da universidade, na minha linha, que era a linha de assistência ao estudante, entendeu? E dentro da assistência estudantil, eu fui primeiro da Fundação José Amero. À época, nós criamos, era o reitor, o professor José Jacques de Carvalho, e o pró-reitor era o professor Josimar Viana. Nós criamos, por exemplo, restaurante e residências universitárias nos campos de Patos, Souza e Cajazeira, porque já existia em Campina Grande, Areia e Bananeiras. Então a gente administrava tudo isso. Depois eu fui para a Federal, no reitorado do professor Neroaldo. Eu já participava do Neroaldo Pontes, eu já participava dos conselhos universitários, eleito pela comunidade de Areia. Eu sempre fui professor de Areia, na área de agronomia, e fui coordenador de assistência estudantil 2 anos do reitorado Jader Nunes, mais 1 ano do reitorado Romulo Polari, e o último ano ele me colocou na superintendência, nome bonito, superintendência dos restaurantes universitários. Então nessa época nós criamos o campus de Rio Tinto, Mamanguape, então pertence com restaurantes e residência. Então essa minha superintendência pegava esses restaurantes de João Pessoa, Mamanguape, Rio Tinto, Bananeiras e Areia. Você tem uma ideia, olha, na quarta-feira era 21 mil refeições grátis. Tinha como é que se diz, uma seleção, e nós, graças a Deus, foi a maior honra que eu tive, com o apoio de todos os funcionários e as nutricionistas. Muito bem. O que pouca gente sabe, principalmente da nossa cidade de Pombal, é que o sonho de um campus universitário vir para Pombal foi gerado muito antes da criação da UFCG. E Kleber estava nesse sonho, no plantio dessa semente. Me conte em breves palavras como se deu isso. Respeitando a todos e todas, como hoje diz, é o seguinte: eu estava caminhando, eu sempre tive uma amizade grande na praia, eu moro ali em Tambaú, e encontrei
Paulo Benigno e Eunésimo Cardoso. Eunésimo Cardoso. E eu conversando, Polaris já tinha um projeto praticamente pronto, porque Polaris era um grande economista da linha de Celso Furtado, nosso conterrâneo, que muita gente pensa, porque hoje, infelizmente, politicamente, as pessoas pensam que fazer alguma coisa para a cidade é trazer calçamento, é dar emprego. Isso é importante, eu não discuto isso, mas tem a parte intelectual. Aí Lula disse: rapaz, eu quero homenagear Celso Furtado, Polaris. Vamos criar uma universidade em Pombal. A ideia era Universidade Federal do Sertão Celso Furtado. Polaris botou o projeto para frente e, infelizmente, a política ora ajuda, mas ora atrapalha, certo? Não sei por que, Carlos, como eu era assessor de Polaris, muita gente pensava que se fosse criado era o reitor daqui, jamais, nem podia, certo? Nem podia ser. Mas aí veio a ideia disso aí, de dividir a UFCG. Eu fui secretário da comissão, relator da criação, que queira ou não, está lá assinado no MEC, eu fui o secretário da comissão, o qual foi criada a UFCG, e o campus de Pombal partiu. Mas eu digo sempre, 3 pessoas que estão aí, com saudosa memória, Jade, Paulo Benigno e Eunésimo Cardoso. O resto aí entraram pela tangente, pela ponta esquerda. E Kleber Salgado. Não, a gente discutiu, a modéstia à parte, quando eu levei para Polaris, apenas abrir as portas. Que é muito importante. Não, ter as portas abertas. Na comunicação direta entre o prefeito e o reitor. Muito bem. Só isso, estava lá. Muito bem. O qual sou muito grato, porque eu vejo Pombal na educação antes da universidade, certo? E depois da universidade. Todos vocês são testemunhas disso e sabem o tamanho e a importância desse campus de Pombal. Kleber, é possível se mudar um país sem um professor? Não. Claramente não. Tudo passa pela educação. Tudo passa pela educação. Porque eu sou professor. Os antigos de Pombal, eu fui aluno de Dona Sinhazinha, no grupo escolar, fui aluno de Dona Ermelinda, fui aluno de Anitta, entendeu? Então, desculpa, olha como eu fico emocionado. Eu só sou professor porque aprendi com professores. Você é advogado, você está lá na sua missão lá no tribunal. Por quê? Eu, inclusive, eu quero deixar isso registrado. Tá, isso eu faço questão. O meu sogro, não pelo sogro, mas pelo amigo, que ele foi doutor Lorival Cavalcante. Por quê? Advogado, certo? Professor de matemática de todos esses desembarcadores. Nosso, inclusive, agora nós vamos assumir o Ronaldo Setúbal, certo? Queiroga, porque é em homenagem ao tio dele, o nome. Não tem nada. A primeira homenagem que ele vai ser com muito prazer é essa, doutor Lorival Cavalcante, de todos, advogado e professor de matemática, ensinava matemática e ensinava geometria. Muito bem. Kleber, vamos passar a falar um pouquinho sobre o futuro. Nós somos uma geração que eu costumo chamá-la de trivalente, que cuida da geração atual, que cuidamos de nós mesmos, que cuida dessa geração que nos antecedeu, nossos pais, e ainda cuida dessa geração que vem aí, que é a geração dos nossos filhos. São uma geração trivalente. Na sua opinião, essa geração atual, ela está preparada para viver os desafios que a nossa geração enfrentou? Olha, são tempos diferentes, entendeu? Agora, na minha opinião, não é saudosismo. A época a gente tinha leitura.
Eu pergunto para você, existe leitura hoje? Tem um tal do Google, todo mundo vai lá. Eu tenho um colega, saudosa memória, professor Junho, que morreu na pandemia, foi secretário de Educação, pró-reitor, tudo, chefe de gabinete da UFPB, muito meu amigo. Ele estava na época com 8 orientantes de doutorado. Ele passava, aí ele também esperto, ia no Google, botava 0, eu dizia, mas Junho, no doutorado, o que é isso? Ele disse, vá no Google. Então, eu acho que a nossa geração foi privilegiada, e eu acho que a geração de respeito, a geração de hoje, precisa ler. A leitura é tudo. É fundamental. É fundamental. Precisa ler. Não é só olhar. Qualquer coisa, eu estou conversando aqui, qualquer coisa você vai ali, pega o celular. Embora a tecnologia seja muito importante, não tiro nada. Tecnologia é tranquilo. O avanço agora precisa ser bem utilizado. Se não for... Muito bem. Vamos entrar num assunto mais ameno. Dentre tantas facetas suas, uma que eu não sabia, que eu acho que Pombal não sabe, é que você é palhaço. Como é que você, inclusive, fez um curso de palhaço, né? O palhaço... Então, como é isso? Conta isso pra gente. Eu vejo o palhaço, sempre nós vimos aqui, até do Bloco Sujo que eu saí, o palhaço como uma figura cultural, que nos traz alegria, que nos faz sorrir, que as melhores de seja a intenção. Então, quando eu me aposentei, eu olhava para cima, cadê meus alunos? Foram embora. E eu estava realmente tentando, numa baixa, com minha esposa, juntos, nós fizemos o curso de palhaço. Não somos aqueles palhaços de piada, nada. Somos aqueles palhaços de brincar, de trazer alegria. E nós, graças a Deus, no nosso ambiente, sempre a gente faz uma surpresa. Você me chamar um dia para seu aniversário, para quem quer que seja da família, pode esperar que saia alguma coisa. Muito certo? bem. Ele sai debaixo da bolsa. Então foi isso, e com muita alegria eu vejo. Não sou palhaço profissional, apesar de ter o diploma, não registrei, não sou concorrente de ninguém. Alguns palhaços de João Pessoa disseram, calma, aqui é outra coisa. Lá nos carnavais de João Pessoa, a gente saía. Então, por exemplo, em João Pessoa, se você quiser me ver, tem a Muriçoquinha. As crianças, então nós saímos de palhaços, crianças com terceira idade, tem os que aí é emocionante, dos deficientes, né? Tudo, autista, qualquer que seja. Na terça-feira sai esse bloco, nós vamos de palhaço. É uma emoção, nós choramos de alegria por ver aquele pessoal. É esse o nosso sentido de ser palhaço. Muito bem. Para mim, Kleber, é uma alegria muito grande tê-lo entrevistado, né? Porque me proporcionou a oportunidade de conhecê-lo melhor e, sobretudo, me oportunizou a possibilidade de, em nome de nossa terra e de tantos estudantes universitários carentes que você ajudou, que é do meu conhecimento, dizer-lhe nessa entrevista muito obrigado. Só uma retificação. Eu, como representante, na realidade, programa da universidade, não é o professor Kleber, é o programa de universidade que nós conseguimos colocar em prática com o apoio dos nossos reitores, né? Especificamente do Jader Nunes, memória, e do Rômulo Polari. Então eu passei 16 anos nessa área, adoro essa área, mas sempre em nome da nossa Universidade Federal da Paraíba e também da Universidade Federal de Campina Grande, porque eu fui o coordenador nacional dos fóruns da assistência estudantil e saí desse Brasil afora, sempre defendendo a assistência estudantil. Muito bem. Eu deixo aqui, para a gente finalizar,
passo a palavra para alguma consideração que você queira fazer ao terminar essa nossa entrevista. Eu quero dizer, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra Foi uma honra ter te conhecido. A gente já conhecia pelas redes sociais, certo? Mas nós nos conhecemos nessa festa do Rosário, graças a Nossa Senhora do Rosário, certo? Nós nos conhecemos. E dizer, finalmente, uma boa noite para todos pombalenses. Dizer só uma frasinha muito pequena: eu amo Pombal. Essa é a nossa terra. Queria, não sei depois da nossa morte, mas se eu tiver a oportunidade para nascer novamente, eu quero nascer em Pombal.